crônicas, novelas, ensaios, resenhas, em formato de livretos, que eu costumo chamar, esse formatinho aqui, ó, né? Já venho há bastante tempo aí pelejando, né, insistindo. Eu tenho para mais, creio que eu tenho para mais de 70 livretinhos desse, né? Não dá mais para você parar, né? Até porque eu preciso, né? Eu sobrevivo disso aqui. Hoje eu posso falar veementemente, né, que eu vivo do que eu produzo, né? É a minha fonte de sustentação, é a minha literatura. Então hoje eu pago as minhas continhas, sempre faço questão de ressaltar isso. Pago as minhas continhas, a ração dos meus gatos, porque eu moro com gatos, eu amo gatos, né? Bebo a minha cerveja, que eu adoro me embriagar, né? Enfim, vivo em função daquilo que eu sempre acreditei, né? E que eu venho lutando, desenvolvendo. É um prazer imenso a gente escrever, né? A gente produzir, ver algo produzindo, levar não só entretenimento ao leitor, como eu costumo fazer, não só o entretenimento, mas também uma reflexão mesmo acerca do que é viver nessa cidade, né? Muitas das minhas obras, daquilo que eu me arvoro em escrever, está muito relacionado com esse espaço, com esse lugar onde eu vivo, né? Cidade de Manaus. Tento, através das palavras, através das minhas narrativas, tentar entender esse lugar, né? Lugar onde eu me estabeleço, lugar onde eu luto para tentar sobreviver e tal, né? Agora na condição de mulher trans, não mais assim, além de estar na condição de quem cria, de quem escreve, mas também na condição agora, né, de mulher trans, depois que eu me assumi mesmo, né? Então são dois momentos diferentes na minha vida, o Márcio escrevendo, né? E agora a Márcia, né? Esse novo momento, esse novo olhar, né? Sobre essa cidade, sobre a urbe, sobre mim mesma, sobre as pessoas que me cercam, sobre as angústias da criação, da luta, de conseguir um espaço de voz, né? A minha literatura ela é essencialmente marginal, eu tenho orgulho em falar isso, vem mesmo das entranhas das ruas, dos bares, dos puteiros, dos guetos, né? É de onde ecoam essas vozes, né? Esses personagens que transitam, eles emergem mesmo desses espaços urbanos da cidade de Manaus, daquela parte da zona portuária, né? Por onde transitam esses tipos humanos que me encantam, que me seduzem e que é o reflexo dessa cidade, né? É aquela parte muito esquecida, soterrada da cidade de Manaus. Então é esse cenário que eu costumo mergulhar, né? E lançar o meu olhar, né, sobre essas pessoas, dar voz a essas pessoas marginalizadas, muitas delas marginalizadas. Então você vai ver na minha literatura, especialmente aqui no Rasgado ao Meio, né, que é uma compilação de todos esses meus trabalhos, né. Infelizmente não entraram todos os contos, ficaram muitos contos bons de fora que penso que numa outra oportunidade de publicação eles vão entrar tudinho, mas aqui eu reuni o meu melhor, né, que eu achei assim, né, do meu entender. Mas que Rasgado ao Meio, ela traz isso, ela traz esse batimento cardíaco dessas pessoas, essa necessidade de gritar mesmo, né? Então acaba se tornando um porta-voz, né? Desses personagens seduzentes, esses personagens que seduz mesmo, né? Eu dividi Rasgado ao Meio, são 230 e poucas páginas, né? Gordinho, né? A primeira vez que eu publico um livro assim, tão robusto assim, né? E eu dividi em vários subgêneros, né? Rasgado ao Meio, ele começa com da memória, né? São 5 contos, onde eu mergulho nas minhas reminiscências, nas minhas memórias de infância, no bairro de Educandos, um bairro onde eu nasci e me criei, e trago muitas passagens, né? Muitos fragmentos, muitos momentos assim que eu vivenciei mesmo, trago para essa primeira parte do livro que eu denominei de Da Memória. Então são 5 contos
São 5 contos assim que retrata um pouco. É claro, eu misturo, né? Eu misturo um pouco do verossímil com a ficção, né? Mas tem muito, eu diria 70% do que eu de fato vivenciei e os personagens também. Então, da memória tem o Desentupidor de Fossas, que é um clássico, foi adaptado para o cinema, nas mãos de um grande cineasta, não sei se está presente aqui, o Jimmy Christian. Ele adaptou de forma brilhante esse conto, um curta-metragem, Desentupidor de Fossas. E vem a Louca, também, no meu entender, um clássico. A Louca é uma história maravilhosa. Enfim, o Velório de Raimundo Perfumado, O Primeiro Beijo, o episódio da professora de português e o Padre Norberto. 5 contos estão inseridos dentro desse processo da memória, de revisitar episódios que ficaram lá na minha infância, impregnados na minha mente, nas minhas lembranças. Eu tratei de alguma maneira trazer para a primeira parte. Aí depois vem o Crime, do Crime, são mais 5 contos. Aí entra o Zico Jabuti, que foi um conto também de minha autoria, que foi adaptada para o cinema, nas mãos novamente do Jimmy Christian. Ele adaptou de forma brilhante, né? O Zico Jabuti filmou com celular, né? Foi com celular, ele produziu esse filme de uma coragem, me lembrou muito o Glauber Rocha, né? O Glauber Rocha também era assim, né? Você tem uma ideia, tem uma máquina, tem alguma coisa, monstro, manda brasa, pronto, já era. O Abajur Cor-de-Rosa, Carla, Seu Maia, Reunião de Família. Então, 5 contos que também retratam muito dessa questão da violência urbana de Manaus, né? Aí eu parto para o erotismo, que também eu gosto muito de escrever contos eróticos, né? E não é fácil, é um desafio. Então eu reuni mais 5 contos: A Garçonete Sem Calcinha, A Mulher Orgasmática, A Fechadura Negra Entre os Montes, É Desde Pequena que se Aprende um Ofício e Um Supermercado em Bagdá. Então são 5 contos de cunho erótico, muito legal. Depois eu parto para a crônica. Observe que são várias camadas assim, né? Eu não consigo ficar presa, né? Apenas um estilo, uma pegada assim. Eu gosto muito de diversificar, né? Então eu parto para a crônica, uma página em branco, A Sopa e o Ódio, que eu acho um espetáculo, que também foi adaptado para o teatro. Uma crônica sobre o fim do mundo, na época da pandemia, andando pela minha cidade, uma crônica vazia e sem título. Então, aí vem o Fantástico, que é uma outra vertente que eu gosto muito de explorar na minha literatura, que é o realismo fantástico, né? Eu gosto muito. Vem o Ataque, A Mão, O Homem Sem Sombra, Baratas e Deus Não Existe e Os Homens Não Merecem Minha Confiança. Por último, vem o Do Amor e Suas Desilusões, que já são mais 5 contos. Já é um pouco da Márcia mesmo, a minha vivência enquanto mulher trans pelas ruas de Manaus, os desafios, né, as angústias. Aí eu reuni mais 5 contos aqui, maravilhosos. Aí eu fecho com os microcontos, mini-contos, microcontos e nanocontos, né? Para mim, esse desafio, é um desafio você narrar uma história em poucas linhas, assim, né? E eu realmente já vinha trabalhando há muito tempo, já vinha pesquisando, trabalhando, escrevendo, tentando, e consegui realmente juntar os mini-contos, microcontos e o nanocontos, que é você contar uma história em uma linha apenas, é um desafio inimaginável. Então, assim, o cardápio é muito bom, é muito vasto. Aqui vocês vão se deleitar, com certeza, com as histórias. Eu escolhi aqui uma passagem que eu gostaria muito de ler, né? Que é das desilusões. Cadê? Do amor e suas desilusões, né? Eu vou ler aqui. Não banque a louca e pague logo meu apoé. Gosto muito desse conto. Já fiz programa assim, já fui puta. Não escondo isso não. Para que esconder? Mas foram as circunstâncias? Melhor, não vou culpar as circunstâncias não. Não foram apenas as circunstâncias. Fiz e ponto. Mas devo lhes contar? Pois bem, vou lhes contar. Eu passava por alguma dificuldade financeira depois do aparente retorno à normalidade após o primeiro lockdown. Andava mal com a venda dos meus livretos,
e precisava comer e pagar minhas continhas. Foi quando Cristal surgiu em minha vida. Ela fazia ponto ali pela rotatória do Nova Cidade. Eu sempre a via sozinha em uma esquina, bela e elegante. Uma noite ela me acenou de lá e eu fui até ela sorrindo. Conversamos, nos tornamos amigas. Cristal contou um pouco da sua vida. Se abriu para mim como um leque lindo e raro. Também me abri para ela. Contei um pouco do que estava passando. Cristal me chamou para beber. Topei. Fomos até um baile próximo. Cristal tinha ido com a minha cara. Travestis não gostam de concorrência. Todas têm seu território marcado. Mas Cristal tinha gostado de mim e eu dela. As outras já não sei. Me olhavam de um jeito. Mas foi lá, neste dito bar, depois de conversarmos bastante, que Cristal me abriu as janelas. Ela não podia ter me aberto as janelas. Mas não me sinto culpada. Fiz o que devia ser feito e pronto. Por que tu não veio pra pista fazer programa, mulher? Eu nunca fiz programa na vida, Cristal. Respondi. Sempre tem a primeira vez. Tu ainda é jeitosinha e tá precisando de grana, não tá? Se não gostar, desacuenda. Não leva jeito não, Cristal, disse a ela. Ela apenas encolheu os ombros, tomando um pouco da sua cerveja. Não falamos mais nada. Eu fui para casa pensativa, com uma pulga atrás da orelha. Mas não tinha cabimento. Nunca fiz programa em toda a minha vida. Não era puta, não nasci para ser puta. Tratei de afastar aquela ideia louca da cabeça. Sem chance. Mas eu estava realmente sem grana, desesperada, dívidas pendentes. Depois de uns dias voltei lá com ela. Fiquei olhando Cristal agir na pista. Parecia ser fácil, simples. Os carros paravam para ela. Ela caminhava até eles, sensualizando, rebolando o belo corpo sobre os saltos altos. Cristal tinha um baita corpo e um lindo sorriso. Uma bela travesti. Uma noite ela me disse: é só saber se colocar na pista, mana. Meu babado é forte. 40 o boquete e 50 o completo. Às vezes faço 100 por dia. 100 por dia não é nada mal, pensei. Cristal me ensinou todo o babado. Não vou mentir não. Me senti tentada. Teu corpo ali comercializado, desejado. Rola um misto de prazer e medo ao mesmo tempo. Medo de agressão ou de morrer. Mata-se travestis em Manaus também. Mas topei a parada para ver qual era. Me joguei naquela aventura perigosa. Não me tornaria puta para sempre mesmo? Ademais, seria só uma chuva passageira. Ai, a noite tinha um cheiro bom naquela avenida. Cheiro de aventura e sexo. Mas Cristal me advertiu. É só não vacilar, mana. Acidentes acontecem em qualquer profissão. Alguns leves, outros mais graves. Mas a gente vai tocando o barco, disse-me Cristal, enquanto se maquiava muito séria. Fui pra pista com ela, daquele jeito, bem sensual. Me coloquei, minhas pernas tremiam, coração aos pulos. No primeiro dia eu não fiz programa algum. Caiu uma chuvarada, um toró feio mesmo. Fiquei horas a fio, presa debaixo de uma marquisa. Olhava com tristeza a chuva inundando a rua. Frio e solidão foi o que senti. Que azar! Logo no meu primeiro dia, voltei para casa logo que a chuva amenizou. Peguei uma gripe forte. 2 dias em casa, de cama. Tão logo sarei e voltei para a pista mais disposta. Falei de meu nervosismo para Cristal. Mana, vamos ali beber uma cerveja para tomar coragem. Porque extenso, vou parar aqui, senão, né, quero que vocês leiam aí, né. Mas... trazem essa tônica, né, do realismo, da realidade das ruas. Eu não tenho nenhum receio em afirmar isso. Tudo aquilo que eu vivo, as minhas frustrações, alegrias, angústias, eu tento sobremaneira transpor para a minha literatura. Então eu posso confessar a vocês que a minha literatura é essencialmente, ela brota das ruas mesmo, né? Dos guetos, dos bordéis, né? E dessas pessoas que vivem à noite mesmo, né? Então, rasgado ao meio é isso. Muito obrigada pela presença de todos, tá bom? Alguém quer se pronunciar? Dou-lhe uma, vou falar de novo, hein? Dou-lhe 2.
Sim, uma coisa no de 3, tá? Isso.